Glória a Deus. Pega aí a sua Bíblia. Quero compartilhar uma palavrinha com vocês. Pega a sua Bíblia e abra lá em Mateus no capítulo 26. Mateus 26, versículo 36. Mateus 26, 36. Mateus 26, 36. Mateus 26, 36. Abriu aí? Pode ler? Fala assim, ó. Então, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza mortal. Ficai aqui para vigiar comigo. Indo um pouco adiante, prostou-se sobre o rosto, orando, dizendo: meu pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém? Ok. Bom, o Senhor me deu esse versículo, e eu estava meditando sobre ele, e eu percebi aqui uma coisa, que esta foi uma oração que Deus disse não. Não é verdade? Essa foi uma oração que Deus disse não. E Deus começou a ministrar no meu coração a respeito disso, porque muitas vezes na nossa vida cristã, nós vamos ouvir os nãos de Deus. E o não de Deus, apesar de nos entristecer em um determinado momento, nos conduz para o propósito dele mais do que o sim. O sim de Deus, geralmente, ele vem para aliviar o nosso coração, para nos abençoar em alguma coisa, né? Senhor, se for possível, me abençoa com aquele carro. Senhor, se for possível, me abençoa daquela parte financeira. E aí Deus vai lá e sim, alegra o nosso coração. Mas o não de Deus nos conduz ao crescimento. O não de Deus tem o poder de nos conduzir ao crescimento. Por quê? Porque se Deus fala sim para Jesus, Jesus não cumpre o propósito dele de morrer na cruz. Não é verdade? Então eu acredito assim, ó, que quando Jesus foi ao Getsêmani, o lado humano de Jesus gritou, falou: não quero passar por isso. A carne de Jesus gritou. E a nossa carne grita por certas coisas, não é mesmo? Não quero passar por isso, não vou passar por isso, não preciso passar por isso. Obrigado, Benjamin. Né? A nossa carne sempre grita alguma coisa para nos livrar de passar pelo momento difícil, não é verdade? Às vezes a gente até sabe que aquele caminho é um caminho certo, o caminho da renúncia, o caminho da abnegação, de negar-se a si mesmo, o caminho do confronto, o caminho da humilhação. A gente até sabe que aquele caminho é o caminho certo, mas a carne grita: não, vai por aí não. Teve momentos na minha vida que eu já passei assim, momentos de humilhação. De humilhação que eu digo, não é uma pessoa me humilhar, mas eu ter que me humilhar. Por exemplo, ter que pedir perdão, às vezes numa situação que nem eu fiz nada de errado. Às vezes ter que ir lá e conversar com uma pessoa que na verdade ela deveria vir falar comigo, sabe? São momentos de humilhação, momentos de você negar a si mesmo. E é para fazer aquilo, porque aquilo ali vai fazer eu crescer. Mas a carne aqui do Dr. Gil fala: não, deixa eles te procurar. Que é isso? Para que você vai lá? Não fiz nada de errado, não fui eu que errei, não fui eu que falei, não fui eu que fiz. E aí você fica ali, parece que quando você está ali naquele lugar, parece que você não sai daquele lugar, você fica travado espiritualmente naquele lugar. Então eu fico pensando que todos os dias nós entramos num lugar chamado Getsêmani, igual Jesus. E naquele lugar do Getsêmani, Jesus teve a escolha: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas se não, faça a tua vontade, não a minha.
E Jesus saiu dali sabendo que Deus falou, não, faz a minha vontade. E a gente tem essa escolha todos os dias. Quando a gente se depara com uma situação, que a gente fala, puxa Deus, se for possível, faz com que a outra pessoa me procure para conversar, ao invés de eu procurar ela. Se for possível, né, me abençoa nisso, me ajuda naquilo. E Deus fala, não, negue-se a si mesmo. Anda pelo caminho do sofrimento dessa vez. Só que se a gente não vai, o propósito de Deus não se cumpre. Está entendendo? Se a gente não vai, enquanto a gente não vai, Deus também não pode ir e fazer. Eu fico pensando assim, ó, pegando aqui uma segunda linha do tempo com Jesus. Se Jesus está ali orando, suando sangue, a Bíblia fala que ele suou sangue, não é verdade? Mas se de repente ele pega e fala, quer saber, eu vou ficar acampado aqui mesmo. Aí Deus vai ficar esperando ele desacampar para poder fazer acontecer o milagre, não é verdade? Para poder cumprir com o propósito de Jesus, que era o quê? Morrer por nós. Então Deus ia ter que ficar ali esperando. 1 dia, 2, 5, 10, 1 ano, sei lá. Até que Jesus fala, ai, tá bom, eu vou. Aí Deus ia se movimentar. Já parou para pensar que tem coisas que a gente assim, a gente está esperando alguma coisa acontecer, quando Deus está esperando você fazer para acontecer? Às vezes você fica ali esperando, não, Deus vai fazer. Não, Deus vai fazer, mas Deus está esperando você ir na igreja. Não, mas eu vou, mas eu creio que Deus vai fazer. Aí Deus está ali esperando você ir. E você não vai. E Ele também não pode, porque Ele está esperando você ir. Né? Às vezes Deus está esperando você se render. Você ir lá para aquela pessoa e falar, olha, me perdoa. Ele, não, depois eu vou, deixa. E Deus não pode continuar com o plano, porque nós estamos protelando, nós estamos deixando para lá, mais para frente. E Deus só pode fazer quando eu fizer. Quando eu entrar por esse caminho de negar a mim mesmo, de humilhação, de me render. Então, o não de Deus nos conduz realmente para o caminho do propósito, porém, desde que eu o obedeça. Ele falou, não, você vai ter que trilhar esse caminho. Sabe como que Deus fala assim? Porque com Jesus, eu acho que a gente não leu aqui, dizendo assim, e Deus falou. Não. Não está isso escrito, não é verdade? Então como que Jesus sabia que era não? Ele já sabia que era não. Ele tentou mudar a opinião de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Muito do que a gente faz, a gente já sabe que é não. Muito do que a gente quer sim, a gente já sabe que é não. Você vai chegar para Deus e vai falar assim, Deus, por favor, Senhor, me livra. E você já sabe que é não. Nosso coração, gente, por mais que nosso coração seja enganoso, mas a gente conhece muita coisa do nosso próprio coração. E a gente conhecendo o coração de Deus, a gente sabe que Ele vai querer que a gente ande pelo caminho do não. Não é verdade? Quantas vezes você falou assim, né, para Deus? Deus, mas é só um rolê. É só um bate e volta. E você já sabia que era não, mas você foi. E deu ruim. E aí, tipo assim, aí você volta, você pensa, puxa, eu não devia ter ido. Não devia ter saído, não devia ter deixado de fazer. Não devia ter trocado um dia na presença de Deus por aquele momento de prazer. Porque isso atrasou o propósito. Não é verdade? Eu tive várias propostas que vieram na minha vida para substituir o propósito. Quando eu era solteiro, tiveram várias propostas para eu poder conhecer meninas, quem sabe até casar com elas, mas ia me afastar do propósito. Sabe, é verdade. Estava solteiro, 3 anos solteiro, imagina, 3 anos solteiro, esperando em Deus de verdade, até o dia que veio as propostas, entendeu? Tinha interesse, também da minha parte, de certa forma, mas o maior interesse era conhecer, né? E aí veio aquela proposta de, e aí, vamos namorar? Entendeu? Os Filipinhos, né? E assim, só que a proposta me fazia ir para longe do propósito, tá entendendo? Não era aquela pessoa que ia me conduzir para Deus, muito pelo contrário. Aí eu peguei e me agarrei no propósito e deixei a proposta de lado.
Nunca troque o seu propósito por uma proposta. Nunca troque o caminho ou até o destino que você vai chegar por causa de um prazer momentâneo ou por causa de um livramento que parece ser livramento. Nunca troque. Abrace o propósito e supere as dificuldades. Abrace o propósito e passe pela dificuldade, porque a dificuldade te prepara para o propósito. Amém? Jesus, quando Deus falou assim para ele, não, ele teve que passar pela dificuldade, porque ali no Getsêmani foi onde que Judas chegou com os soldados, e aí Jesus falou, quem que vocês estão buscando? Ah, Jesus de Nazaré. Ele falou, sou eu. Aí esse cara meio parado, olhando para casa, falou, quem que vocês estão buscando? De novo Jesus. Aí Jesus, sou eu. E aí a partir dali ele apanhou, foi humilhado, colocaram uma cruz de espinhos na cabeça dele, tomou 40 chibatadas menos uma, ou seja, o jeito que eles falavam lá naquela época. Né? Então o que aconteceu ali? O caminho foi dolorido, não foi? Você já imaginou o que Jesus passou? Assiste o filme Paixão de Cristo para você dar uma refrescada na memória. O caminho foi dolorido, mas o conduziu para o propósito. O caminho que Deus está querendo que você trilhe é dolorido? Parece que sim, né? Dolorido por quê? Porque eu tenho que abrir mão de muita coisa, né? Mas é esse caminho que vai te conduzir para o propósito. Então, se a sua oração, Deus está falando não, Ele está fazendo o melhor por você. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Porque isso pode mudar toda a sua história se você colocar em prática a partir de hoje. Amém? Gostaria de fazer uma oração com vocês. Agora eu peço que vocês fiquem de pé. Por favor, fique de pé. E eu quero fazer uma oração contigo. Quero que você feche seus olhos por um instante. Feche seus olhos por um instante. Porque o Senhor está falando ao meu coração uma coisa. O Senhor está falando assim para mim. Que talvez você, assim como eu, está num Getsêmani. E você tem falado assim, Deus me livra disso, Deus me livra daquilo. Deus, por que o Senhor me faz passar por isso? Por que eu estou passando por esse momento? Parece que está tudo bem, de repente fica tudo mal e não sei o que, você está ali, assim como eu também, reclamando muitas vezes, por causa da maneira que parece que Deus está agindo. Mas o Senhor está falando ao meu coração assim, é porque vocês estão tentando me convencer de pegar leve, mas o meu não vai te conduzir para o propósito, e eu e você estamos lutando para não passar por esse caminho. Talvez você esteja passando por esse momento assim, está sendo difícil abrir mão, está sendo difícil você se manter, mas Deus essa noite Ele quer te dar um refrigério, Ele quer mudar o teu coração, Ele quer te dar uma força, Ele quer tocar na tua vida, Ele quer vir sobre você e te fortalecer, te fazer entender que esse caminho dolorido é o caminho que vai te conduzir para o propósito. Feche seus olhos por um instante. Se você é essa pessoa, eu quero te convidar a vir aqui na frente para a gente orar junto. Se você é essa pessoa que está num caminho difícil, está pesado, está dolorido, vem aqui na frente para a gente orar junto. Está difícil de abrir mão, está difícil de você largar das coisas, está difícil de você... Vem aqui, vamos orar junto. Porque eu também estou nesse mesmo caminho, e tem hora que eu falo, Deus, eu não quero ir por aí. Eu não quero, está dolorido, está machucando. Não deixa o orgulho te dominar, não deixa a soberba te dominar, não deixa nada atrapalhar o que Deus pode fazer. Porque Deus, Ele pode fazer. Ele pode fazer. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor Deus, pela coragem, pela disposição de cada um dos meus irmãos aqui, das minhas irmãs. Senhor Deus, eu creio que o Senhor honra aquelas pessoas que tomam uma atitude. Eu sei que o Senhor honra aqueles que deixam de lado, Senhor Deus, suas próprias vidas e se inclinam ao Senhor. Deus, eu peço em nome de Jesus que o Senhor possa abençoar a vida de cada um deles, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor os fortaleça nessa hora, Pai.
Senhor Deus, o caminho é difícil, abrir mão é difícil, Senhor. Mas eu creio que nesta hora o Senhor está derramando graça, o Senhor está derramando favor sobre a vida deles, Pai. Eu ministro sobre a vida deles, ó Pai, a Tua graça, o Teu amor, Deus, a Tua força. A Tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Pai, em nome de Jesus, que eles possam encontrar no Senhor essa força, Deus, e que em nome de Jesus eles sejam renovados. Renova eles, Pai. Renova os meus irmãos, renova minhas irmãs, Senhor, em nome de Jesus. Eu sei, Deus, que o Senhor tem um propósito tremendo, mas muitas vezes o caminho para esse propósito é um caminho de negar-se a si mesmo, é um caminho, Senhor Deus, onde nós temos que olhar para o Senhor e não para as circunstâncias. Deus, em nome de Jesus, que hoje o Senhor possa fortalecer o coração de cada um deles, Pai. Fortalece o coração deles, derrama sobre eles essa graça, misericórdia, amor. Deus, em nome de Jesus, renova hoje o coração. Tira, Senhor Deus, do coração tudo aquilo, Senhor Deus, que nos deixa preso a este mundo. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero ministrar, Senhor, cura, libertação, aceitação. Deus, aquilo que o inimigo falou, aquilo que Satanás vive falando, Senhor, nós calamos a boca de Satanás agora em nome de Jesus. E eu quero declarar, Senhor Deus, a liberação de unção, de poder sobre a vida dos teus servos, dos teus filhos, das suas filhas, Senhor. Eu libero, Senhor Deus, unção de Deus, capacitação, Senhor Deus, honra, Deus, tudo aquilo que passou, Deus, Senhor Deus, passou, não volta mais. O Senhor é Deus que começa tudo de novo, o Senhor é Deus que restaura tudo de novo, o Senhor é Deus que dá sempre a oportunidade para aqueles, Senhor Deus, que buscam o Senhor. Deus, eu creio, Pai, num novo tempo, num tempo, Senhor Deus, de restauração, de renovo, um tempo novo, Pai, para cada um de nós. Obrigado, meu Deus, o Senhor é fiel, o Senhor vai fazer, porque o Senhor é fiel. Muito obrigado, Espírito Santo, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. É isso aí, meus queridos. É isso aí, meus queridos. É isso aí.